Olá, meu irmão. Quero saudá-la, minha irmã. Encontramo-nos para o 16º domingo do tempo comum, o evangelho deste 16º domingo. É dia 21 de julho, e o texto é de Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Alguns poucos versículos, portanto, mas ricos de significado. Como sempre, a primeira parte tem caráter explicativo, para assim, depois, então, tentarmos compreender, ou melhor, imergir no texto, no contexto, e aí deixar o Senhor falar. Começo, pois, com a leitura. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: "Vinde, vós sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco." Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem para comer. Foram de barco para um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, ouviram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. É este o texto, meu irmão, minha irmã, poucos versículos. O texto de Marcos, capítulo 6, 30 a 34, deste 16º domingo do tempo comum. Vamos tentar observar, antes de chegar a estes versículos, agora lidos, o que houve antes, para que entendamos. O capítulo 6, todo ele apresenta especialmente uma série de reveses, de hostilidades contra Jesus. Primeiro, Jesus fora a Nazaré. Não foi bem acolhido, ridicularizaram-no. Depois Herodes. Depois João Batista. João Batista anunciava que viria um Messias. Seria Jesus. De qualquer maneira, Herodes, ao prender e depois executar João Batista, se João Batista era o precursor, esse conjunto de fatos estava a apontar qual seria o destino de Jesus. Se o precursor anunciava o reino de Deus, quem veio, o Messias, anunciou o reino de Deus. Se o precursor encontrou hostilidades por parte dos poderes constituídos, sejam religiosos ou então políticos, exatamente isso aconteceu com Jesus. Se o precursor fora perseguido, o mesmo aconteceu com Jesus e terminou executado também. Isto é, não se trata apenas de falar de João Batista, mas estava pré-anunciando o futuro do próprio Senhor. Nem tudo ia bem, se quisermos falar
em termos de tranquilidade, de prosperidade do projeto evangelizador de Jesus, as coisas não estavam bem. Mas os discípulos foram enviados e retornaram. E no retorno, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. É a informação. Imediatamente antes, como falei, João Batista fora decapitado. Os apóstolos retornaram para falar do quanto tinha caminhado bem o seu serviço evangelizador. Estavam contentes. E Jesus então disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Este retorno fora em Cafarnaum. Vamos a um lugar deserto, afastado, descansar. A nossa mente, o que entra em cena é depois o que aflora a nossa percepção é que depois de dias intensos de atividades muito vigorosas e de grande ritmo, estando eles cansados, é hora de respirar um pouco e descansar, no sentido do descanso psicológico, descanso físico, repouso. O descanso, porém, nesse contexto, está a apontar para aquilo que o Salmo 23 nos indica. O Senhor é o meu pastor, Ele me conduz para águas tranquilas e me faz repousar. Não se trata do descanso físico, mas de relações de intimidade com Deus. Os discípulos, também eles, como Jesus se recolhia para a oração, também eles experimentavam a necessidade de criar motivos renovados e purificados. Quando Jesus fazia algum milagre, as multidões se acercavam dele e ele se retirava e passava a noite em oração. O que significava isso? Não se tratava de passar a noite repetindo exercícios de uma religiosidade bastante devotada. Não era isso. Ele se recolhia para ouvir a voz de Deus, porque senão o sucesso de todos os prodígios que fazia poderiam fasciná-lo, daqueles fascínios humanos que pareciam saciar todas aquelas vaidades humanas e pessoais. Não falam os textos sobre o que Jesus orava, mas sabe-se que a intimidade com o Pai o sustentava para que nenhuma outra vontade prevalecesse, senão a de responder ao que o Pai queria. E o Pai queria que o Filho mostrasse quanto Deus os amava, não quantos milagres era capaz de fazer. Pois bem, também os discípulos foram bem-sucedidos. Os prodígios também os acompanharam, mas vamos a um lugar deserto compreender a missão. Descansar não tem o sentido do repouso físico, estou a repetir, mas de recobrar a intimidade, o encontro, o silêncio, a quietude necessária para deixar Deus ser o centro. Pois bem, com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinha nem tempo de comer. Parecia uma vida em alto ritmo, de tantas idas e vindas. Eram tão requisitados que até a paz ou até as suas relações com Deus ficavam
comprometidas. Um ir e vir, repleto de uma espécie de ativismo, que pode parecer fazer muito, mas na realidade é multiplicar atividades sem que isso necessariamente corresponda a anunciar e apresentar a mensagem e o amor de Deus. Foram de barco a um lugar deserto, afastado. O deserto não é o lugar inóspito. Nos evangelhos não é esse o sentido. Cheio de areia e nenhuma vegetação, sem água, sem nada. Não é isso. É um lugar de recolhimento e de intimidade. Vistos a partir, as multidões correram. Correram para lá, até chegaram antes deles. E Jesus sentiu compaixão. Não se trata aqui a compaixão de ter dó de necessitados de alimento. Logo a seguir vem a multiplicação dos pães. Ou necessitados de recursos e de donativos, vestes, alimentos. Eram pessoas carentes da proximidade de Deus. Isso mesmo. Estavam à procura de quem pudesse aproximar Deus deles e eles de Deus. Como ovelhas sem pastor, até diz aqui, como ovelhas em desordem. A ovelha sozinha não sabe ir à procura da água, do alimento. É um animal dócil, mas precisa e é em tudo dependente de quem as pastoreia. No caso de Jesus, ele e seus discípulos estavam à procura dos cuidados da intimidade com Deus e identificaram um povo carente das mesmas promessas. E aí Jesus desembarcou e viu a multidão, teve compaixão. A compaixão na cultura judaica, o termo era usado para falar da afeição que a mãe tem por sua criança. A palavra compaixão e a palavra útero são iguais, são as mesmas, exatamente para dizer: o feto, se não puder contar com aquele útero que o acolhe, ele não existe e ele não vive. Também a mulher, a mãe, sem ele, sem aquele filho, ela tem uma outra identidade. Uma identidade não necessariamente que seja a linguagem do amor mais profundo e totalizante. Aqui, o Senhor Jesus olhou para aquela multidão como uma mãe olha para a sua criancinha, em tudo dependente dela. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, é para orar. E a oração não é um simples conjunto de palavras pronunciadas com um determinado conteúdo religioso. Isso poderia ser chamado de reza. A oração tem um componente muito importante que é o do diálogo. Agora é para dialogar com Deus, servindo-nos da palavra, a palavra do Evangelho.
é do, como já dito, 16º domingo. Para orar é preciso predispor a interioridade, qualificar os nossos sentimentos, afetos, nossa inteligência, porque nós vivemos quase que sob bombardeios de informações e de atividades e de ativismos. Ponhamos-nos numa condição física que favoreça o recolhimento. Vamos fechar os olhos, isso é importante. E tentar sentir. Sentir, a percepção é um meio poderoso para a pacificação interior. Tente sentir os seus olhos, sem tocar neles, os seus ouvidos. Tente respirar profundamente e sinta o ar que passa pela garganta, traqueia, chega aos pulmões. Respire lentamente. Uma vez, concentre-se na respiração, no ar que entra, no ar que sai. E agora vamos juntos pedir ao Espírito Santo de Deus, o ar, a vida do próprio Deus, o sopro. Sem ar eu não vivo. Sem o Espírito Santo eu não creio. Então vamos pedir que o Espírito Santo projete sua luz, seu calor, sua força interior, a nossa inteligência, para que leiamos, oremos, sintamos, falemos sob o influxo do Espírito Santo de Deus. E agora, no silêncio, vamos pedir, agora é a nossa súplica, que o Espírito Santo venha orar em nós, venha nos ajudar a compreender a palavra e nos ajudar a pronunciar aquelas palavras que apontem para a adesão a Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos, há pouco o texto foi lido e foi explicado. Vamos tentar entrar nele, isso, mergulhar no texto e no contexto. Vamos tentar imaginar, criar imagens dos discípulos que voltam da missão, cumprimentam-se, quem sabe algumas gargalhadas, um ambiente festivo, começam a contar entre si e ao Senhor realizações efetivadas, maravilhas testemunhadas, prodígios operados, também rejeições, talvez, também obstáculos, quem sabe até alguma hostilidade, mas estão a falar. E o Senhor a convidá-los, vamos a um lugar deserto, vamos descansar. O descanso, como explicado, não tem um sentido de repouso físico ou psíquico, mas um lugar de intimidade com o Senhor.
a euforia, pode também apresentar uma realidade falseada. É preciso quietude para que a serenidade de Deus seja o critério de interpretação de tudo. Ei-los já sobre o barco. A navegação, o caminho do barco, não é uma travessia longitudinal, isto é, contra o sentido das margens do barco. Vão margeando vão margeando o lago. O barco na água, a população, a multidão na terra, e seguem. Um caminho, claro, mais difícil para quem caminha. Muitos, porém, viram partir, e agora vamos observar aquela gente que caminha. Vamos criar imagens. Olham. Um aponta para outro onde está o barco. Seguem algumas curvas na margem, mas não param. Talvez queiram ver milagres, ou queiram precisar de milagres, ou busquem apenas o benefício. A gente de todo tipo. Pessoas assinaladas por temores, por rancores, por ressentimentos, pessoas cheias de necessidades, grupos carentes de tudo. E alguns, quem sabe, até com alguma hostilidade. Podemos tentar observar o Senhor a desembarcar. O Senhor desembarca, é um barco, não é grande. É fácil descer, é fácil sair da barca. Também os discípulos começam a desembarcar, seguem. E assim que desembarcou, viu uma grande multidão. Uma grande multidão para nós hoje tem uma dimensão de milhares de pessoas. Naquela época a população era menor, mas era um grupo grande. Ficou tomado de compaixão por eles, pois eram como ovelhas sem pastor. Vamos tentar imaginar, meu irmão, minha irmã, um grupo de ovelhas em alguma pastagem. Não tem nenhum pastor por perto. Os animais não sabem onde pode ser encontrada a água, boas pastagens. Qualquer direção serve. E nenhuma direção é adequada. Desorientados. Tente imaginar pessoas confusas, sem saber o que esperar do amanhã, que decisões tomar, ou desmotivadas a quaisquer decisões. Não conseguem olhar com esperança para nada. Por pouca coisa ou por muitos motivos derramam lágrimas com frequência. Pessoas que até dizem, será que Deus se esqueceu de mim? Estão com dificuldades de suportar o cotidiano. Você conhece certamente. Tente imaginar um povo sofrido, comunidades sem saber para que direção seguir e sem saber em quem confiar. Isto é alguém sem pastor, ou grupos, comunidades que se parecem ovelhas sem pastor. E tente imaginar o Senhor a contemplá-los, o Senhor Jesus. Sentiu compaixão.
foi explicado, compaixão e útero materno é a mesma palavra. O Senhor sente dores de uma mãe aflita ante o sofrimento dos seus filhos. E agora vamos a um novo passo. Tente imaginar o Senhor Jesus a contemplar aquelas pessoas que você conhece, que estão desorientadas, feridas, sem saber o sentido para a vida e talvez não amadas por ninguém. E agora tente imaginar o Senhor Jesus a olhar para você, Ele repleto de compaixão, e conversar sobre aquelas pessoas. Ele olha para elas e olha para você. E para mim, para você, para nós, para cada um de nós, que somos discípulos. O que Ele nos diria acerca delas? Será que faria Ele a nós algum pedido? O momento de oração agora é para tentar ouvir o que é que Ele está a nos pedir, pois que Ele quer nos falar sobre aquela gente sofrida.